Oi pessoal, eu sou a Ingrid Froehner, preceptora de clínica médica e sua mentora da Faculdade de Medicina e Residência para passar tudo o que eu sei de habilidades médicas e não médicas. O objetivo do canal é passar a medicina de uma maneira mais completa e integrando os conceitos. E o vídeo de hoje é sobre como fazer o diagnóstico da síndrome de Cushing e falar um pouco também sobre cortisol, que é o nosso principal exame. O cortisol ele é secretado de maneira pulsátil, em ciclos de 60 minutos a 90 minutos, tá? E ele é regulado por aqueles hormônios que a gente comentou, CRH e ACTH, tá? E ao longo das 24 horas, então, ele sofre uma oscilação que a gente pode ver aqui nesse gráfico. Então, além dele ter esses pequenos pulsos, ele faz uma curva ao longo do dia, sendo que o período da manhã, ali das 7 da manhã, ele está no seu maior pico, tá? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, e depois ele vem em queda, tendo alguns picos aí relacionados às refeições, tá? Depois ele vem em queda, sendo que ali por volta das 11 horas, meia-noite, tá no seu menor limiar e aí começa a subir novamente. Então esse é o ciclo do cortisol, pequenos ciclos de 60, 90 minutos e o ciclo de acordo com o ritmo circadiano. E o cortisol, pessoal, por que isso é muito importante, né? A gente vai entender que a relação de alguns exames que a gente vai solicitar para ver se o cortisol está aumentado, precisam, né, que a gente entenda essa fisiopatologia, tá? Uma outra informação muito importante para a gente entender e interpretar os exames do cortisol é que o cortisol em si ele é uma molécula muito pequena e a concentração no sangue dele, se a gente correlacionar ele, por exemplo, com outras concentrações que a gente está acostumado no dia a dia, como por exemplo o sódio, ele é muito menor, né? Então, ele é pequeno e a concentração é baixa. Por aí você já deve perceber que deve ser difícil medir de uma maneira acurada esse exame, e tá? Por isso que a gente vai falar aqui de vários exames para tentar avaliar esse hipercortisolismo e nenhum deles é 100%. Por isso que geralmente a gente lança a mão de mais de um exame e repetir ele mais de uma vez, porque além de toda essa oscilação natural fisiológica do cortisol, ele é pequeno e ele tem em baixas concentrações, tá? Se a gente comparar com outros exames laboratoriais. Ainda, aproveitando para pontuar um outro ponto muito importante do cortisol, é que ele é uma resposta fisiológica ao estresse. Então, como eu mostrei aqui nesse gráfico, né, ele tem a sua oscilação ao longo do dia, mas isso tudo é de uma maneira bastante variável. Por quê? Momentos em que o estresse estiver maior, né, que o paciente estiver recebendo mais estímulos externos, ele vai oscilar, ele vai estar aumentado também. Dentro de uma variação fisiológica, né, não existe uma medida assim, o quanto seria o máximo fisiológico, tá? O que a gente tem de estudo mostrando é que entre 5 e 40 microgramas por decilitro seria aí dentro do que a gente espera em situações muito estressantes, como, por exemplo, uma internação, uma descompensação de doença, tá? O estresse que o corpo sofre pode causar essas oscilações no cortisol e isso vai ser muito importante. Por quê? Se eu não tenho essa resposta ao estresse, se eu não tenho esse cortisol aumentado durante um paciente que está chocado, durante uma descompensação, durante uma internação por doença grave, isso está anormal. O esperado era que isso estivesse aumentado. E a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre insuficiência adrenal, porque esse pode ser um grande indicativo. Ok, então a gente tem um ciclo, né, circadiano, varia durante o dia o cortisol, ele pode estar aumentado em momentos de estresse, né, a gente não tem como ele se comportaria exatamente no momento de maior estresse, a gente sabe que ele vai estar aumentado em resposta fisiológica a esse estresse, mas então como que a gente faz o diagnóstico do hipercortisolismo patológico, que a gente está falando aqui da síndrome de Cushing? A gente vai fazer uma medida onde o cortisol, teoricamente, estaria mais baixo, tá? Ele estaria em níveis mais baixos, sem nenhum distúrbio patológico, mas no hipercortisolismo patológico, na síndrome de Cushing, ele está aumentado aqui à meia-noite. Existe até uma referência para isso, ou seja, de 7,5 microgramas por decilitro, se tem um cortisol da meia-noite, né, que a gente já vai ver como é que faz a medida, ele estaria sugestivo de síndrome de Cushing, ou seja, no hipercortisolismo que é patológico. Ok, então a gente comentou que a gente pode medir um cortisol à meia-noite e ele estar aumentado, como a gente comentou, na síndrome de Cushing, o que seria contra, né, a fisiologia se não houvesse nenhuma patologia. Mas existem outras formas da gente dosar esse cortisol para tentar buscar esse hipercortisolismo, tentar fazer esse diagnóstico do hipercortisolismo, tá?
Um outro teste que a gente pode fazer é o teste da supressão com dexametasona 1 mg. Como que funciona esse teste? O paciente vai tomar 1 mg de dexametasona ali por volta das 11 horas, meia-noite, e esse corticoide exógeno, né, o corpo não está produzindo, o paciente está tomando, ele vai fazer um feedback negativo, ou seja, ele vai falar para o hipotálamo, para a hipófise, não mandarem estímulo para adrenal, porque já parece que tem corticoide em excesso. E aí a adrenal, então, não vai fazer essa produção tão importante do cortisol. O que a gente vai ter aqui é uma redução dos níveis de cortisol ali às 7, 8 da manhã, tá? Isso não é fisiológico, isso é uma resposta normal quando se usa dexametasona. Se o paciente usa dexametasona ali 11 horas, meia-noite, e às 8 da manhã faz um teste da medida do cortisol e o cortisol está abaixo, quer dizer que ele respondeu de maneira fisiológica. O paciente provavelmente não tem um hipercortisolismo, não tem uma produção autônoma de cortisol, tá? Ele está respondendo de maneira fisiológica à dexametasona. Um outro teste que a gente pode fazer é a medida do cortisol livre urinário, ou seja, que a gente tem uma medida da quantidade de cortisol aí ao longo do dia, excretado na urina, e a gente pega essa amostra para tentar entender se essa quantidade está em excesso ou não. Então, esse é um segundo teste que a gente pode fazer. E o terceiro teste que a gente já comentou é o cortisol salivar da meia-noite. Então, essa medida do cortisol, né, quase que um cotonete que o paciente usa ali por volta das 11 horas, meia-noite, quando a gente espera da maneira fisiológica que o cortisol esteja baixo. Se ele não estiver, então a suspeita de que eu tenha um hipercortisolismo, uma produção autônoma de cortisol, uma produção aumentada de cortisol além da fisiológica. Então, esses são os 3 principais testes para a gente fazer, para a gente conseguir detectar esse hipercortisolismo. Pessoal, por que tanto teste? De novo, retomo o conceito de que o cortisol é uma molécula pequena, em concentrações baixas e que oscila ao longo do dia. Então, tem esses 3 testes, nenhum deles é o ideal e existem algumas situações em que a gente tem que tomar cuidado de pedir um ou pedir outro. Por exemplo, o teste da supressão com dexametasona, ele pode sofrer interferências, né? Ou seja, esse hipercortisolismo ele pode sofrer interferências em pacientes com cirrose, depressão, uso de antipsicóticos, antidepressivos e anticoncepcionais orais. Então, todos esses contextos podem alterar, tanto para um falso positivo quanto para um falso negativo, esse exame do teste da supressão com a dexametasona. Já o cortisol livre urinário, ele pode vir alterado se a gente tiver alguma questão renal, por exemplo, uma doença renal crônica ou um excesso de produção de urina, como por exemplo na poliúria. Todas essas 2 alterações principais, elas podem falsear o exame do cortisol urinário. E por último, o cortisol salivar da meia-noite não é o exame mais ideal se o paciente ele tem inversão do ciclo sono-vigília, ou seja, se ele trabalha à noite, né? Então esse ciclo do cortisol ele já não vai ser da maneira que a gente comentou aqui, ele vai estar alterado. E se o paciente tiver algum distúrbio do sono, ou seja, ele não dorme tão bem, isso também vai influenciar nesse ciclo do cortisol fisiológico e a gente não vai poder usar isso como base para interpretação do nosso exame. Então, idealmente, qual que é o próximo passo? Geralmente a gente escolhe 2 desses exames, né? Lembrando essas ressalvas que eu comentei, de cada exame com a sua alteração em vigência de condições clínicas, faz 2 desses exames e mesmo assim repete, tá? Repete 2 vezes o mesmo exame para ver se de fato o resultado que você obteve, seja ele positivo ou negativo, era de fato um resultado verdadeiro, para reduzir ainda mais nossas falhas na detecção do cortisol, que já é difícil. Então, idealmente, se eu tenho testes anormais, eu vou seguir na minha investigação excluindo pseudo-Cushing, que a gente comentou que são doenças que alteram a questão do eixo, né, do ACTH e cortisol, mas que não estão associadas à síndrome de Cushing, como por exemplo, alcoolismo e depressão, né? Então a gente precisa excluir esse parâmetro, né? Será que isso é que está causando o hipercortisolismo? Tentar visualizar esse ponto de vista clínico e interpretar os exames, os outros sinais e sintomas à luz dessa noção de que eu tenho doenças que podem interferir no eixo. Excluído esse ponto, a gente então faz o diagnóstico da síndrome de Cushing. O paciente de fato tem um hipercortisolismo, ele tem síndrome de Cushing. É diferente da doença de Cushing, que a gente já vai ver o que é. Ok, então a esse ponto, acho que deu para entender se os exames estiverem alterados e a gente excluir outras causas, né? Causas que podem estar falseando esse hipercortisolismo. Eu até faço o diagnóstico de síndrome de Cushing. Mas e se os testes vierem normais, pessoal?
Aí a gente tem 3 situações que é importante lembrar. Uma delas é o corticoide exógeno. E aí, o principal teste que vai vir normal vai ser o cortisol urinário, tá? O cortisol urinário, ele pode estar normal ou ele pode estar até baixo, porque ele vai refletir a concentração de cortisol que o próprio corpo está produzindo, que vai ser baixa já que ele está recebendo cortisol externo. Mesmo princípio da gente fazer o teste de supressão com dexametasona, que se eu tenho cortisol externo, o meu eixo vai funcionar menos. Então, nesse contexto que o paciente está usando corticoide exógeno, ele vai ter o fenótipo, né? Ele vai ter todas as características de hipercortisolismo, mas o cortisol urinário ele pode estar baixo ou ausente, tá? E a corticotropina, ou ACTH, ou seja, o ponto, né, um ponto mais alto ali do eixo, ele vai estar reduzido. Por quê? Porque esse é justamente o feedback negativo que o corticoide exógeno vai fazer. Então, essa é uma situação que você pode, às vezes, ter um exame de urina alterado, mas contextualize. Uma segunda situação que a gente tem que pensar, quando os testes estão normais, mas a minha suspeita clínica permanece, é de que ocorreu algum erro laboratorial. A gente fala muito disso em todas as aulas e é uma verdade, porque não existe nenhum exame 100% sensível, 100% específico para a gente poder confiar 100% nele, tá? E as principais influências são a função renal, tá? Ou alguma dificuldade, algum problema na coleta, no transporte desse material também pode interferir. E eu coloquei aqui cromatografia, por quê? Porque a detecção, né, alguns problemas na detecção do cortisol podem variar por conta do método em que ele foi detectado. A maioria das vezes, o exame que vai fazer para a detecção do cortisol lá no laboratório vai ser o ELISA, tá? E o ELISA é um método barato, é um bom método, tem uma ótima sensibilidade, mas qualquer exame de ELISA, ele pode sofrer influências externas e isso alterar o exame, tá? Influências da quantidade, da concentração, influências do próprio método, não ser feito adequadamente. Por ele ser automatizado, ele sofre mais erros do que um método em que eu tenho um técnico fazendo todo o processo do exame e conferindo, né? Então, o ELISA, ele é um bom exame, né? Mas ele não se abona dos erros. Ele existem erros pela falta de acurácia, tá? Em comparação ao exame da cromatografia, que é um outro método para a detecção do cortisol, é um método mais específico, que você pode ver alguns especialistas pedindo justamente por esse ponto. Ele é mais específico, ele tem menos erros que o ELISA, e muitas vezes você está na dúvida se isso é um erro laboratorial, um falso negativo, um falso positivo, a cromatografia ele é um exame melhor. Mas é mais caro, porque depende do pessoal especializado, treinado, e tudo mais. Então, é um método que a gente procura quando está com alguma dificuldade no diagnóstico. Então, esses 3 pontos do erro laboratorial eu queria que vocês tivessem em mente, né? Não é simplesmente pedir o exame e acreditar cegamente no que vem, a gente precisa interpretar. Todo exame tem falso positivo, todo exame tem falso negativo, a gente precisa entender as interferências. E por último, então, se veio normal, você já checou todas essas coisas que a gente comentou, mas ainda assim tem uma suspeita clínica, repita em 6 meses, tá? Como a gente falou, o cortisol, ele oscila bastante, existem formas de síndrome de Cushing que são cíclicas, que são temporárias, que se repetem, né, ao longo de períodos. Às vezes você só pegou essa doença num período aí que ela não está tão funcionante. Bom, então nós fizemos esses 3 métodos de detecção do hipercortisolismo, repetimos, usamos mais de um método, tudo isso para reforçar de que a nossa interpretação do hipercortisolismo ela está correta, ela está adequada, já que é um exame difícil da gente detectar. Excluir causas de pseudo-Cushing e aí então a gente tem o diagnóstico da própria síndrome de Cushing. E aí, pessoal, lembrando da nossa última aula, se eu tenho um diagnóstico da síndrome de Cushing feito, ou seja, eu tenho um hipercortisolismo patológico, então a gente precisa entender se essa produção de cortisol está vindo de um comando da hipófise, produtor de ACTH, de um comando ectópico, produtor de ACTH, ou de alguma produção da própria adrenal. E para isso, nosso próximo exame é o ACTH. Se ele for detectável, quer dizer que isso pode estar ou na hipófise ou em algum lugar ectópico. Os tumores produtores de ACTH, eles geralmente têm uma linha germinativa, né, uma origem embrionária da ectoderme. Então são tumores, por exemplo, de pequenas células, tumor do timo, por exemplo, e eles podem estar, na verdade existem outras formas, né, eles podem estar em qualquer lugar do corpo. E por isso que é tão difícil a gente fazer essa detecção. Vocês já vão ver como é que a gente inicia a nossa investigação. Então, inicialmente, se a gente tem esse ACTH detectável, o primeiro passo vai ser fazer uma ressonância, uma tomografia da hipófise, buscando uma massa, buscando um adenoma. Mas é muito importante a gente lembrar
dos incidentalomas da hipófise. Por mais que eu tenha uma CTH aumentada, por mais que eu tenha uma clínica e por mais que eu tenha achado uma imagem na minha hipófise, isso não é 100% de certeza que essa massa está produzindo a CTH e essa CTH esteja estimulando a produção de cortisol. Por incrível que pareça, os incidentalomas de hipófise não são incomuns, tá? Então, nesse caso, o mais acurado é a gente fazer a dosagem do ACTH de maneira central e periférica. O que eu quero dizer com isso? A maneira central é que eu vou fazer uma cateterização do seio petroso para buscar os níveis de ACTH bem próximos ali da hipófise. E eu faço uma outra dosagem periférica para poder comparar. Se a minha relação for aumentada, ou seja, central maior do que periférico, aí se convencionou, fez esse corte aí de 3, quero dizer que então aquela massa, né, aquele tumor de hipófise está produzindo, o tumor é eutópico. Se essa relação estiver invertida, então existe algum lugar que não na hipófise produzindo esse STH, e aí a gente vai ter que procurar. Ou seja, está indicado tomografia ou ressonância de tórax, abdômen e pelve. Tá? É buscando onde é que está esse tumor. Muitas vezes pode ser difícil, se nessa investigação você não conseguir identificar nenhuma massa sugestiva, é um daqueles casos em que a gente pode pedir um PET scan para poder identificar onde é que está a massa, porque laboratorialmente nós temos comprovação dessa elevação do ACTH. Mas, se o ACTH não for detectável, quer dizer o quê? Que eu tenho uma produção da própria adrenal, ou seja, meu eixo ele não está sendo estimulado, a adrenal que está autonomicamente estimulando essa produção. E aí então eu preciso fazer uma imagem da adrenal, ressonância ou tomografia, e principalmente eu vou ter algumas entidades que podem produzir esse hipercortisolismo. Tumor benigno, uma displasia micro ou macronodular, ou tumor maligno, que em sua maioria secreta mais de um hormônio. Então eu posso ter, por exemplo, cortisol e androgênio sendo secretados, aldosterona e cortisol sendo secretados. Então, os tumores malignos têm essa característica. E aqui, pessoal, fazendo um paralelo já com uma aula de hiperaldosteronismo que a gente vai ter lá na frente, a gente vai entender que não há necessidade aqui, quando a gente está falando da síndrome de Cushing, da gente fazer uma cateterização das veias da adrenal, ou seja, ter certeza de que aquela massa aqui da adrenal é que está produzindo esse hormônio. Por quê? A maioria das lesões na adrenal que produzem hipercortisolismo são lesões malignas, onde a característica da imagem ela não deixa muita dúvida de que existe a produção do cortisol ali, tá? Diferente do que a gente vai ver quando a gente falar de hiperaldosteronismo. Então façam esse paralelo. Então, pessoal, é isso sobre o cortisol e a sua interpretação laboratorial para a gente fazer diagnóstico da síndrome de Cushing. Entender que o cortisol é uma molécula pequena, sujeita a vários erros, oscilação diária, e que por isso a gente tem 3 exames principais que também precisamos ter atenção a algumas comorbidades clínicas que podem alterar eles naturalmente. A gente geralmente escolhe mais de um e ainda repete para ter certeza de que aquele exame de fato está alterado ou está normal. E se estiver alterado, a gente parte para a exclusão de outras causas clínicas que podem interferir nesse eixo, nessa secreção fisiológica, tá? Excluídos essas outras causas, então a gente tem o diagnóstico da síndrome de Cushing, um hipercortisolismo patológico. E aí o nosso próximo passo é a dosagem do ACTH, buscando se essa produção de ACTH, que está estimulando então a adrenal a produzir cortisol, ela vem da hipófise ou ela vem de algum outro lugar do corpo. Lembrar dos cuidados do incidentaloma da hipófise, o ideal é sempre fazer esse cateterismo do seio petroso para ter certeza de que aquela massa é que está produzindo o ACTH em excesso. Se não tiver ACTH em excesso, então é indicativo de que está vindo da adrenal essa produção aumentada de cortisol. E aí, geralmente, a gente para por aqui na imagem, a gente já consegue detectar o que pode estar causando esse hipercortisolismo. Pessoal, era isso. Espero que tenha ficado muito mais claro. Mas se tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Até a próxima. Tchau, tchau!